Fogão, eu sou a Cristiane e esse canal eu criei com a intenção de ter um pouco mais de interatividade com a torcida, que aqui a gente possa conversar e discutir sobre as situações que o Botafogo vem sofrendo nesses últimos anos devido a mais administrações que o Botafogo vem tendo, né? O que acontece é que muito se fala da administração passada, que foi a administração do Maurício Assunção, que foi desastrosa, totalmente prejudicial para o Botafogo. E muito se fala também da administração do Carlos Eduardo Pereira, que talvez ele não esteja muito ele não está cumprindo com o que ele prometeu na campanha dele, essa é a verdade. Ele tá indo um pouquinho fora daquilo que ele andou prometendo na campanha que ele fez. Acredito que na questão financeira isso eu não tem muito do que se falar do Carlos Eduardo. Ele tá, de uma certa forma, trazendo a credibilidade financeira para o Botafogo, trazendo aquela imagem que o Botafogo é um bom pagador, que está cumprindo com seus objetivos de pagar salários em dias, enfim. Eu acho isso importante, mas ao mesmo jeito, da mesma forma que ele está fazendo esse bom trabalho financeiro, ele está se perdendo muito na questão de futebol. Ele colocou duas pessoas totalmente incompetentes para trabalhar no futebol. E quando eu falo de competência, a incompetência dentro do Botafogo tem nome, sim, chama Antônio Lopes, Cacá Azeredo. O Cacá Azeredo, acredito que se todos sabem, o Cacá Azeredo ele era do Remo do Botafogo. E eu não sei quem pediu para ele vir pro futebol, eu não sei se foi o Carlos Eduardo Pereira ou se foi o Antônio Lopes. Mas eles tiraram um cara do Remo e colocaram no futebol, um cara que nunca trabalhou com futebol. É bom ressaltar isso. E o Antônio Lopes, eu posso até estar errada, se eu estiver errada, por favor, vocês me corrijam, mas o Antônio Lopes, ele nunca teve um trabalho de grande nível no futebol, ele nunca teve um trabalho de... o Antônio Lopes fez isso, mudou esse time, transformou esse time. Eu desconheço. Então ele colocou essas duas pessoas com uma grande falta de competência para dirigir um clube do tamanho do Botafogo e acarretou em contratações erradas. E quando eu falo de contratações erradas, não é porque eu não gosto de um jogador e tal, porque o jogador realmente não tem técnica. Por exemplo, eu não consigo achar até o momento uma explicação plausível para a contratação do Giovani Maranhão. Assim como eu não consegui entender ainda como é que eles contrataram o Marquinhos e já emprestaram o Marquinhos de novo, porque eles contrataram, gastaram dinheiro contratando o jogador e perceberam que o Marquinhos não tinha qualidade técnica para usar a camisa do Botafogo. Renovaram com o GG, que é um jogador que já teve muitas oportunidades desde o tempo da era de Oswaldo Oliveira no Botafogo. Ele já tinha oportunidades como jogador do Botafogo e mesmo tendo essas oportunidades, ele nunca conseguiu se firmar. Mas na cabeça do Antônio Lopes, na cabeça do departamento de futebol dessa atual direção, o GG tem capacidade para se firmar no Botafogo. E é uma coisa que ele ainda não conseguiu fazer. O Otávio, ele foi para Itália, ele foi para ABC, ele não conseguiu se firmar em nenhuma dessas equipes, nem no ABC ele conseguiu se firmar. Então na Itália ele mal jogou. Então não encaixa, são coisas que não encaixam. Você pegar um jogador que você sabe que o jogador não tem uma qualidade técnica e você insistir com aquele cara. Mas o Botafogo não tem time, não tem dinheiro e tal. Eu penso da seguinte forma: quando o Carlos Eduardo Pereira se candidatou para ser presidente do Botafogo, ele já sabia onde ele ia se meter. Ele já sabia que ele estava se candidatando para ser presidente de um clube que estava com uma situação financeira complicada, entendeu? Que ele não ia ter recurso, que ele não ia ter tanto dinheiro em caixa, mas mesmo assim ele foi e se candidatou. Então, se ele se candidatou, ele tem que aguentar a pressão e as consequências do que ele está fazendo. E quais são as consequências? Ele está correndo o risco de rebaixar o Botafogo novamente. E se o Botafogo cair novamente, vai ser mais complicado fazer o quê? Trazer patrocínio, que o marketing do Botafogo já está há 2 anos e ainda não conseguiu. Vai ser complicado
receita, né? Vai ser complicado tudo, contratar. É difícil um jogador de alto nível ainda querer jogar uma Série B. Então o Botafogo fica nisso, entra ano e sai ano e é metade de tabela, é um campeonato carioca e a gente não consegue voltar aos tempos de glória que tivemos há muitos anos atrás. Então dói dizer isso, mas o Botafogo, se não fosse a sua grande história, se não fosse a sua gigante história, já infelizmente já teria fechado as portas, porque o que eu vejo das últimas administrações, Bebeto de Freitas, Maurício Assunção e o Carlos Eduardo Pereira, é que eles não têm ambição alguma para devolver o Botafogo para aquela era vencedora, de competir com títulos, de ganhar títulos, enfim. O que eu vejo no Carlos Eduardo Pereira é que ele ainda está muito perdido, muito ingênuo, parece que ele tem medo de tentar, entendeu? Parece que ele não está raciocinando direito. Eu não consigo entender a confiança que ele tem no Antônio Lopes, eu não consigo entender a confiança que ele tem no Márcio Padilha para o marketing. São coisas que eu não entendo. E o que me incomoda muito com essa diretoria é alguns gestores, né, marketing, que ficam nas redes sociais reclamando da torcida. Eles vivem falando que a torcida não ajuda o Botafogo, que a torcida não comparece aos jogos, que a torcida não é sócio torcedor, como se a torcida fosse o principal culpado do Botafogo estar nessa situação. Bom, quem me segue no Twitter, já fala um pouquinho do Botafogo há um tempo, sabe que eu sou de Macapá, no Amapá, e eu sou sócio torcedor há 5 anos. Nesses 5 anos eu não vou te dizer que eu tenho grandes benefícios por ser sócio torcedor, a não ser um desconto meia boca na loja, mas eu sempre tenho que pagar frete, então esse desconto acaba não sendo tão vantajoso para mim. Mas em questão de, eu sou de Amapá, eu vou ter desconto nos jogos, eu não tenho, porque o plano que eu tinha era o Botafogo Sem Fronteiras, aí mudou com essa nova gestão do CT e mudou para outro plano, um pouco mais barato, mas continua a mesma coisa, sem benefício. Então o que eu costumo falar é que o Botafogo, ele priva apenas a torcida do Rio de Janeiro, que também eu conheço gente no Rio de Janeiro que diz, olha, eu sou sócio torcedor, eu moro aqui, mas eu tenho desconto nos jogos, mas às vezes o jogo é 10 horas da noite e eu não posso ir no estádio, então eu acabo não tendo esse meu benefício de desconto. Ou seja, eles teriam que estudar um pouco mais e descobrir o que ele tem que fazer para a torcida voltar a frequentar o estádio, para a torcida voltar a acreditar no time. Então, se a torcida não vai no estádio, não é porque a torcida não gosta do Botafogo. A torcida já está desacreditada, porque entrando e saindo é a mesma coisa. E é muito difícil, entendeu? Porque a torcida vai pro estádio, às vezes lota e o time perde, o time não joga com raça. Às vezes a torcida não vai, porque a torcida já está imaginando que os jogadores não vão ganhar. Porque o que acontece muito nesse ano é que o Botafogo chega ao primeiro tempo jogando bem, criando, no segundo tempo relaxa, acaba tomando virada, acaba tomando gol. Então a torcida já começa a ter meio que receio do sofrimento que eles vão ter. Pegar trânsito, ir para um jogo num horário ruim, chegar no estádio e ter que perder. Essa é a grande verdade. Sobre o sócio torcedor, cada um tem seus motivos, mas eu acredito que a falta de benefícios seja um dos motivos maiores da torcida não aderir tantos sócios. Por um time grande do jeito que é o Botafogo, ter em base de 8 mil sócios realmente é vergonhoso. Então eu costumo muito falar, você tem que ser sócio torcedor pelo Botafogo, pela instituição Botafogo, porque a grande verdade é que o Botafogo pertence à torcida. O Botafogo não é do Carlos Eduardo, ou o Botafogo não é dos jogadores, o Botafogo é da torcida. Então, esse clube ele só iria pra frente mesmo se mudássemos os estatutos e o torcedor tiver direito a voto, entendeu? E entrar um cara com visão, entrar um cara com, eu quero ganhar, eu quero títulos, porque realmente é o que costuma muito falar o cara que eu costumo seguir nas redes sociais, que é o Zé Fogareiro. Ele sempre fala que o Botafogo não há clube que resista a tamanha falta de ambição. E é pura verdade. O clube que já entra numa competição sem aquela garra de ser campeão, não consegue se estabilizar. O Antônio Lopes e o
o Carlos Eduardo falaram que íamos brigar na parte de cima da tabela. Só que eles estão vendo a tabela de cabeça para baixo, então a gente que ainda não conseguiu entender isso. Então, Carlos Eduardo, Márcio Padilha, eles têm que parar um pouco de ficar aí no Twitter falando: ah, a torcida tem que ajudar, a torcida tem que entender, a culpa é do Maurício Assunção. Tem que parar de chorar e começar a trabalhar. Todo mundo sabe do Maurício Assunção, todo mundo sabe o que aconteceu, mas a verdade é que a gente não pode viver em fator disso. Nós não podemos viver chorando por uma administração passada. O que a gente tem que fazer é trabalhar e conseguir resultados esse ano, conseguir fugir do rebaixamento, conseguir pelo menos alguma coisa esse ano. Já que fomos vice no Campeonato Carioca, temos Copa do Brasil, desculpa, mas eu não tenho fé nesse time, eu não tenho confiança nesse time. Então eu tô falando sempre que a busca esse ano vai ser contra o rebaixamento, vai ser para permanecer na Série A. E se Deus quiser, para que a gente tenha um presidente que tenha visão e tenha principalmente a ambição de trazer o Botafogo às glórias que teve. Então, eu me decepcionei muito com a administração do Carlos Eduardo Pereira. Eu acredito que ele falou muito e cumpriu pouco, e às vezes ele fala demais e não tem certeza daquilo que ele está falando. Então, os pontos positivos eu sim elogio. A questão da Arena Botafogo foi muito bom, só que o planejamento foi perfeito. O planejamento não, o projeto foi perfeito, o planejamento que foi horrível. Será que eles não... Poxa, sabiam que eles iam ficar sem o Engenhão? Será que não dava para ter pensado nisso antes? Será que não dava para ter planejado um pouquinho mais cedo? Para executar mais cedo, para a gente poder ter o estádio mais rápido? Então essas coisas, essas pequenas coisas dá para colocar em questão na gestão do Carlos Eduardo Pereira. Mas também eu não vou ficar aqui falando: ah, o presidente tal era melhor, porque não tivemos presidentes melhores, entendeu? Infelizmente as direções passadas e essa direção continuam com os erros. Talvez a do Carlos Eduardo Pereira não esteja com um erro tão graves quanto as gestões passadas, questão de superfaturamento de jogadores, questão de desvio de dinheiro, enfim. Mas a questão do futebol realmente está preocupante e é um dos maiores erros da gestão do Carlos Eduardo Pereira. Se chama Antônio Lopes Cacazeredo, Márcio Padilha. O Márcio Padilha costuma brigar com o torcedor no Twitter, bloquear o torcedor no Twitter. Pô, Márcio, vamos parar com isso, vamos trabalhar. Se você tivesse fazendo esse trabalho bem feito, a torcida não reclamaria. Eu acho que se você se propõe a ter um cargo dentro do Botafogo, você tem que aceitar as condições da torcida. E se você não aguentar a pressão da torcida, você pode ir embora, porque a porta da casa está sempre aberta. E eu falo a mesma coisa pro Carlos Eduardo Pereira. Se tá difícil, se tá complicado, se você acha que você não vai dar conta, deixa para outra pessoa. Eu tenho certeza que o Botafogo tem outros sócios proprietários que tem um pouco mais de visão, que tem um pouquinho mais de intenção de ajudar o Botafogo. Então bora parar com esse choro e vamos trabalhar, porque senão o Botafogo vai cair novamente e isso é preocupante para um time da grandeza do Botafogo, tá ok? Então a questão é falar menos, trabalhar mais. E enquanto a torcida tiver voz, enquanto a torcida tiver acesso à rede social, eles vão reclamar. Então não adianta vocês ficarem chorando. E hoje em dia tem perfis, principalmente no Twitter, que eu costumo muito seguir, que é o Vem Botafogo, o Botafogo Mil Grau, Botafogo Deprefogo. São perfis que são incentivadores digitais do Botafogo e que eles fazem um trabalho até melhor que o marketing oficial do clube. Porque eles têm uma camada de torcedor e eles conseguem incentivar o torcedor a fazer tal coisa que o próprio clube não consegue. Então, além de vocês ficarem reclamando com a torcida, pega um garoto desse que tem um perfil desse, pede algumas ideias dele, entendeu? Deixa gente jovem trabalhar no Botafogo, deixa ideias entrar no Botafogo. Um amigo meu costuma sempre falar, ele é do Espírito Santo, ele fala assim, que o Botafogo é um clube fechado. E eu concordo com ele, porque o Botafogo ele não aceita novas ideias, ele não aceita que a torcida ajude, ele só quer cobrar e da mesma forma ele não faz nada para suprir a necessidade da torcida de títulos, necessidade da torcida de ser campeão. E é um clube que maltrata muito essa torcida, então eu acredito que além de ficar falando e reclamando, devíamos sentar um pouco e entender o que está acontecendo, porque um clube que é gigante, por mais que rivais fiquem menosprezando, o Botafogo é gigante pela sua história. E a torcida do Botafogo é imensa, assim. Eu conheço torcedores
no Acre, conheço torcedores em Manaus, então a torcida do Botafogo é grande. Aqui no Amapá temos 2 torcidas organizadas, é Amapá Fogo e é Loucos pelo Botafogo aqui do Amapá. Então, o que eu acho que o que falta é planejamento mesmo e um cara de visão para ajustar as coisas que estão acontecendo lá dentro. E principalmente o Botafogo tem que parar de ser pau-mandado das organizações aí e falar, você não dá atenção pro Botafogo, você não dá moral pro Botafogo e foda-se, o Botafogo é grande e ele não pode ficar por aí sendo menosprezado por televisão, por mídia. O Botafogo tem que ser grande, tem que andar com as suas próprias pernas, tá bom? Bom, pessoal, esse foi um vídeo para mostrar um pouco de como vai ser o canal. Eu vou sempre expor minhas opiniões e se inscreva no canal, dá essa moral pra mim aí. Se gostou do vídeo, dá um like, uma joinha e compartilha com os amigos aí nas redes sociais. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Vamos deixar sempre discutir aqui um pouco sobre o Botafogo, sobre a semana do Botafogo e principalmente sobre a vida política do Botafogo, porque eu acredito que é algo que tem que ser mudado e com extrema urgência, porque não dá mais para viver assim, não dá mais para sair dirigente, entrar dirigente com o mesmo pensamento pequeno, com o mesmo pensamento medíocre de o Botafogo tem problema e pronto, ficar só chorando pelos cantos não vai resolver nada. O que tem que resolver é trabalho. E trabalho, e trabalho, e trabalho. Só assim que o Botafogo vai voltar aos tempos de glória que ele teve. Então, obrigado pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Por favor, só dá uma moral, se inscreva no meu canal e a gente se encontra por aqui.